Este relato é a junção de 3 relatos, um muito curto e resumido, feito pelo meu falecido avô, e 2 outros mais longos coletados de antigos moradores do bairro Tesoto, sendo um deles proveniente de um filho ainda vivo de testemunha quase ocular e outro de uma testemunha ocular já falecido. Antes, é preciso esclarecer algumas particularidades locais e geográficas. A venda do Tesoto, pequena mercearia onde os colonos compram mantimentos e bebidas, existe ainda hoje e é ativa. Desde sempre, foi um ponto de encontro da região, onde se joga o famoso jogo de cartas, truco caipira e bebe-se pinga e cerveja. Houve um tempo, na era dos bailes das fazendas, em que era o que se pode chamar hoje de balada dos jovens, embora as meninas e moças de família só pudessem ir lá acompanhadas dos pais ou irmãos. O truco ainda se joga, a pinga e a cerveja ainda se bebe, mas definitivamente não é mais uma balada para jovens. Pode-se supor que a venda do Tesoto exista há pelo menos uns 150 anos, talvez até mais. O bairro do Tesoto com certeza é mais velho e está localizado no alto de uma característica colina suave da região de Piracicaba. Um morro alto, mas com declividade baixa. Este morro fica no centro de uma região de vales, marcado por furnas de vertentes que desagam em córregos, e que esses desagam em outros córregos que no fim irão desaguar todos no rio Capivari ou no rio Tietê. A venda fica no ponto culminante do bairro, que é a parte alta deste morro, que é o mais alto da região. Atualmente, a venda do Tesoto pertence ao município de Rafar, interior de São Paulo, mas já pertenceu a Capivari antes de Rafar se emancipar. O interessante é que a venda, assim como todo o bairro, fica como que escondida por entre extensas lavouras de cana-de-açúcar que margeia a antiga estrada para Tietê, que segue um conjunto de cristas dos morros, sendo uma via de ligação entre Campinas e Tietê, São Paulo. Esta estrada hoje é pavimentada e asfaltada e pertence ao sistema de rodovias do estado de São Paulo, mas antigamente era de terra, sem pavimentos. Era uma via de trânsito que ligava estas cidades antigas que eram bases de partidas para as bandeiras paulistas. Ou seja, sem sombra de dúvida, a estrada é mais velha do que as cidades de Capivari e Rafar, e talvez o bairro do Tesoto e sua venda também, talvez coisa de 300 ou 350 anos. O evento ocorreu na noite de Sexta-feira Santa do ano de 1975. A partir daqui, vou intercalar o texto com frases e conclusões dos relatores. Meu avô me disse há muito tempo atrás para evitar a venda do Tesoto, pois lá era lugar que a coisa ruim espreitava. Então, perguntei o porquê, e ele me contou que no ano que eu nasci, houve um fuzuê por lá. Foi um tal de matar galinha, carneiro e até vaca. Uma gritaria na Sexta-feira Santa que ninguém teve coragem para sair, e que foi um lobisomem enorme que apareceu por lá. A cachorrada juntou no bicho e fez um rolo. Então o cão fugiu. Uma parte, eis uma coisa esquisita para mim. Em minha compreensão, um ser tão poderoso, tão forte e rápido quanto um lobisomem, por que teme os cachorros domésticos? Interessante.
Será que pelos mesmos motivos que as onças também fogem dos cachorros? Bem, parte ao lado. O meu nono me disse que tudo foi real e verdadeiro. E eu perguntei como ele soube. E ele disse que foi um próprio Tesoto que contou para ele. Foi um tremendo prejuízo. Perder criação sempre dá dor no coração. Então eu perguntei para o meu nono por que alguém não saiu com uma espingarda e deu um tiro no bicho. Meu nono olhou-me com aquele olhar de avô ancião, que viveu muito, e explica as coisas para neto adolescente que viveu pouco. Daniel, quando é coisa da terra e de carne, espingarda funciona. Mas quando é do coisa ruim, não funciona. Então ninguém pensaria em sair e atirar no bicho. Sem falar que para isto ia ter que sair de dentro de casa, altas horas da noite, na sexta-feira maior. E de jeito nenhum um cristão sai da proteção da água benta de sua casa na sexta-feira maior, altas horas da noite. E ainda mais para atirar num lobisomem. Com a explicação. É costume caipira, toda vez que se muda para uma casa, jogar água benta em todas as portas e janelas, enfim, em todas as entradas da casa, para evitar que qualquer coisa do cão possa entrar. E eu fiquei hiper curioso. Então eu queria saber mais detalhes. Como foi o massacre dos animais? Como os cachorros fizeram para espantar o bicho? Enfim, como ele era, que cor ele tinha. 1000 perguntas de uma mente jovem e curiosa. E o meu nono não sabia responder, mas me disse que um dia ia me apresentar algum tesouro e ia pedir para ele me contar. Aquele um dia nunca chegou, mas ficou em minha mente o caos do lobisomem da venda do tesouro. O tempo passou, minha adolescência se foi, e infelizmente o meu nono também. Então, já na juventude, pelo menos uns 10 anos mais tarde, passeando à noite num final de semana na praça central de Capivari. Bom, na minha época de juventude, a praça central era conhecida como o bobódromo da cidade. A explicação é a seguinte: as meninas ficam na praça e os bobos, que somos nós, ficávamos dando volta de carro ao redor. A galera ficava tomando cerveja, paquerando as gatinhas e conversando com os conhecidos. Eis que me apresenta um rapaz que morava no bairro do Tesouro. Imediatamente fiquei extremamente interessado e, puxando conversa com o rapaz no ida e volta dos assuntos, consegui chegar no ponto que eu queria e perguntei se ele já ouvia falar do caso do lobisomem do Tesouro. A galera, ao ouvir aquilo, ficou fazendo chacota, rindo e me zoando. Então eu percebi que foi um erro tocar naquele assunto diante de réis mortais convencionais. O rapaz não falou nada e ficou rindo também, saindo da linha de fogo do bullying, né? Depois de um tempo, com o pessoal me zoando, o assunto mudou. Então eu saí e fui comprar uma cerveja. Encontrei uma moça que eu estava paquerando fazia um tempo no bar. Eu estava tão irritado com a minha falta de discrição e tato para abordar o assunto que nem anotei. Então ela me chamou. Ué, Daniel, uma hora fica me cantando, outra me ignora. Somente então eu a vi e pedi desculpas. Fiquei conversando com ela. Mas ela era dura na queda. Gostava que eu desse em cima dela, mas não queria nada comigo. O fato é que neste entreveiro passou-se bem mais do que 40 minutos. Então o rapaz lá do Tesouro veio comprar uma cerveja no mesmo bar que eu estava. Eu o chamei e apresentei a gata. A menina ficou estranhando aquilo. Eu imagino que ela deve ter pensado: afinal, ele estava interessado ou não? Como é que eu apresentava outro cara para ela? Será que não ele, quer dizer eu, né, não queria mais? Enfim, o fato foi que depois de uns segundos de conversa fiada, ela desconversou e saiu, não sem antes me falar que eu estava estranho naquela noite. Então eu estava sozinho no bar com o rapaz do Tesouro.
Daí pedi desculpas pela vergonha que eu havia feito ele passar, que era um assunto que me interessava bastante. Contei a história que meu nono me contou. E a partir daí, não sei se foram as cervejas ou a distância dos companheiros zoadores, ele falou que conhecia a história sim e que o avô dele viu tudo. E eu pedi para ele contar tudo. Mas antes tomei cuidado de comprar mais 4 cervejas e levar o rapaz para uma mesinha no fundo do bar, sem vista para a rua. O bar estava cheio, mas tinha espaço. Os jovens, meninos e meninas, queriam ficar de pé azarando e não ficar no fundo do bar sem ver o movimento. Então foi fácil conseguir um lugar para conversar sobre aquele assunto sinistro. Muito tempo depois, ao pensar sobre aquela conversa, não é que ao pensar naquele canto do bar realmente tinha um ar de coisa secreta e misteriosa. Era mais escuro e pouco visado, um típico lugar para contos de terror. Então, o rapaz me contou que o avô dele, já falecido também, na época morava no Tesoto com a esposa e um monte de filhos. Entre eles, o pai do rapaz. E que na sexta-feira santa eles haviam ido a pé para a procissão do Jesus morto em Capivari. A distância até a igreja matriz de Capivari, igreja São João Batista, e a venda do Tesoto era em torno de 17 quilômetros. Era uma boa pernada, quase 3 horas e meia de caminhada. Ou seja, ir para a procissão era uma tremenda penitência. A procissão começava às 18 horas, portanto, o pessoal da venda tinha que sair de casa na hora do almoço. Chegava em Capivari, fazia a procissão, rezava e voltava. A procissão terminava às 19h30. Então, mais de 3 horas e meia de caminhada, quando se achava carona na carroceria de um caminhão. A família do avô do rapaz teve sorte e conseguiu uma carona, e todos voltaram com o caminhão para o bairro. Chegaram por volta das 20 horas. Não é preciso nem dizer, ele falava que todo mundo estava morto de canseira. Então tomaram um banho, na época era banho de bacia. Jantaram, rezaram um terço e foram dormir. Uma observação muito interessante que o rapaz fez foi que ele comentou que o avô disse que a lua estava tão cheia, mas tão cheia e tão grande, que o motorista do caminhão nem ligou os faróis. Só com a luz da lua era possível ver a estrada e tudo naquela região. Era uma noite muito, muito clara. Era tão clara que ao ir para a cama era possível ver as frestas do telhado como que brilhando, pois era uma casa com telhado convencional, sem laje e nem forro. Então todos dormiram. O rapaz então disse: pense você no cenário. Até hoje, lá no Tesoto, eu que moro lá, fico impressionado com o silêncio do lugar. Só se ouve o barulho dos grilos, corujas e dos cachorros que de vez em quando latem. Então o rapaz dizia: pense naquele pessoal de fé que andou 17 quilômetros, seguiu a procissão e voltou cansado. Daí aquele silêncio naquele lugar longe de tudo. Enfim, era longe, mas não sozinha. Tinha muitos colonos. Era realmente um bairro com umas 6 ou 7 residências e mais à venda. Então todo mundo dormindo e de repente uma gritaria de galinha, um tropé de bicho pegando galinha, galinha sendo morta, galinha sendo estrangulada, aquele fuzuê, e então a cachorrada que sai correndo e latindo, e aquela gritaria de cachorro mordendo e sendo mordido, um pandemônio. Meu pai disse que o pai dele, o meu avô, saiu para ver o que era, e na mesma hora que saiu, voltou branco e tremendo, fechou a porta com uma batida tão forte que quase quebrou o batente. O velho gritou para a mulher: pega água benta, fecha todas as janelas. Virgem Maria, é o coisa ruim no galinheiro. O velho, meu avô, tremia. A mulher, a minha avó, falou: homem, o que você viu? Pelo amor de Deus. O velho então, e neste ponto, o meu relatador faz uma crítica. Onde já se viu, numa situação desta, o meu avô disse quase berrando para um monte de crianças, o meu pai incluso, e esposa que tinha tremendo lobisomem preto do tamanho de um boi lá fora.
Onde já se viu? Imagina o trauma que ele gerou nas crianças. Meu pai até hoje não gosta que fale. E o fato foi que depois que fecharam todas as janelas, lançaram água benta em volta do quarto do casal e ficaram todos encolhidos e escondidos no quarto, enquanto o combate entre os cachorros e o lobo se desenrolava. O avô segurava um facão de cortar cana numa mão e um revólver de 6 tiros na outra. As crianças foram esconder debaixo da cama. O meu avô e minha avó desataram a rezar o terço, um atrás do outro, e o tropé de cachorro foi descendo o morro até um brejo na baixada. E lá do brejo sumiu. Ficou um silêncio. Então, depois de uma meia hora, a cachorrada voltou para casa. E o rapaz então continuou. É por isto que em sítio sempre tem que ter cachorro. Mais do que um. Pelo menos uns 4. Então ele contou que no outro dia, todos os colonos foram ver o que aconteceu. No galinheiro não havia sobrado nenhuma galinha, galo ou frango vivo. Era como um ataque de raposa. Elas matam a galinha com uma mordida no pescoço. Às vezes até decepam a cabeça. Então levam embora o corpo para comer na toca. Mas naquele caso era diferente. Todas as cabeças sumiram. O bicho do capeta comia a cabeça delas e deixava o corpo. E eu perguntei, e o sangue? Tinha sangue nos corpos? O rapaz não sabia, e o avô não falou do sangue das galinhas, mas falou do sangue da vaca. Vaca? Eu exclamei. Como assim vaca? Então o rapaz contou que o bicho deve ter sido antes, e em silêncio atacou uma vaca, pois não podia ter sido depois, pois a cachorrada já tinha avançado. Os cachorros foram alertados pelo escarcéu da galinhada. A vaca talvez não tenha tido tempo de gemer. A vaca estava destroçada, toda a barriga e barrigada tinha sido arrancada. Estava espalhada por toda a mangueira. Era uma vaca que estava para ter cria, então ela ficava na mangueira para ter o filhote. Ela e o filhote não tiveram nem chance. O bezerro, aliás, sumiu completamente. Aqui, outra parte mil, como todas as lendas dizem. Os lobisomens são atraídos por bebês. Vai ver que foi atraído pelo bebê da vaca. O rapaz continuou. Neste entreveiro, resolveram chamar a polícia. Alguém pegou o caminhão da fazenda e foi para a cidade. Enquanto a polícia não vinha, descobriram que todas as ovelhas estavam mortas também. 10 ovelhas. Estas receberam uma mordida no pescoço que arrancou a metade de seus pescoços. Eu perguntei, e o sangue? Tinha sangue nas ovelhas? O rapaz também não sabia responder. A polícia veio, começou a fazer investigação. Os colonos falaram que achavam que era um lobisomem, inclusive com várias testemunhas oculares. Mas a polícia falou e descreveu que havia sido onça, e por onça ficou o caos. Mas muita gente ficou sabendo sobre a verdade do evento e ele acabou entrando no folclore da região. Este foi o fim do relato do jovem, que me disse que ainda existe um senhorzinho de mais de 90 anos que viu a coisa. Era o empregado da fazenda naquela época. E eu perguntei, puxa vida, onde ele está? No Tesoto ainda? E o rapaz, não, se mudou há muito tempo, parece que para Tietê. Eu fiquei bem triste, então o rapaz me disse, o pai dele sabe onde o senhorzinho mora, em Tietê. E fiquei exultante, então trocamos telefone. Naquela época celular não era nem sonho. Ficou acordado que eu ligaria para o pai dele para pedir o endereço do velhinho de Tietê. Toda a conversa foi num sábado à noite. Imagina se a gata soubesse que troquei telefone com o cara. Ia se sentir preterida por um homem. Certeza que ia divulgar para a cidade toda que eu era gay. No domingo eu liguei para o pai do rapaz, e quem atendeu foi o próprio rapaz. Ele riu e gritou para o pai que devia estar em algum lugar da casa. Pai, o rapaz que se interessou pelo caso está na linha. O pai do rapaz se mostrava claramente cético e disse que foi tudo invenção do filho para me enganar. Eu fiquei confuso, mas mesmo assim pedi o endereço do senhorzinho que morou na fazenda. Ele disse que o velhinho estava caduco, que nem adiantava falar com ele.
Então, eu quase desistindo, já ia desligar, desconsolado, né? Quando o homem disse: Você vai atrás das loucuras de um velho caduco que foi meu pai? Nem o meu filho foi, e você vai? E da mesma forma que a risada do rapaz, como as palavras do homem haviam semeado a dúvida na história, esta simples interjeição me esclareceu que sim, havia um fundo de verdade no caos. Então eu falei: Mas senhor, é algum crime o senhor passar o endereço dele para mim? E o homem ficou em silêncio e disse: Não, crime não é. O homem disse o endereço. Eu marquei. E o homem então falou: Vai ser perda de tempo. E vão te achar caduco também, rapaz. Sem falar que o fulano está batendo pino já. E eu imediatamente percebi a mesma entonação da descrença e ceticismo dos meus colegas quando eu comentei com o rapaz sobre o caos. Ou seja, o avô do rapaz realmente contou essa história para o neto de forma séria, e o pai, certamente traumatizado pelo evento, talvez muito novo na época, deve ter gerado uma estrutura psicológica de negação. Talvez o pai ignore totalmente a veracidade do evento, e o neto também, e somente que a contou para mim porque quis me zoar. Mas havia um fundo de verdade, e eu sabia que havia. Nesta época, eu já fazia faculdade, fora de Capivari, lá em Campinas. Então fui estudar com aquele endereço dentro do meu livro de cálculo 1. Eu olhava aquele endereço todos os dias. Meus amigos perguntavam por que eu estava tão distraído e tão distante nas aulas, e tão ansioso para voltar para Capivari. Eu nunca dispensava as baladas e mega festas das sexta-feiras de Campinas. Mas naquela semana, ao terminar as aulas na sexta de manhã, peguei a minha trouxa e parti para Capivari. Assim que cheguei, comecei a perguntar na sexta mesmo para os conhecidos e amigos que conheciam o Tietê, aonde ficava aquele endereço. Depois de umas 2 ou 3 explicações, eu já tinha um roteiro mais ou menos de onde ficava, pois eu já havia ido várias vezes para Tietê passear à noite. No sábado de manhã, peguei o carro de meu pai, na época um Chevette 75, e fui para Tietê. Me perdi, pois o pessoal na verdade não sabia direito, ou eu não havia entendido direito. O fato é que tive que ir perguntando na cidade para os moradores como chegar até onde eu cheguei. Era uma casa simples e pequena, em um bairro residencial pobre de Tietê, mas era possível perceber o zelo e limpeza da casinha. Então eu bati palmas, pois não tinha campainha. Então uma criança negra de uns 7 anos apareceu na porta da frente. Eu me apresentei e pedi para falar com o senhor fulano. A criança voltou para dentro. Então apareceu um homem de meia idade, negro, bastante grande, e perguntou o que eu desejava com o pai dele. Eu expliquei todo o caso, sem contar os detalhes, mas deixei claro que eu queria apenas conversar por curiosidade. O homem olhou-me de cima embaixo, então pediu para eu esperar um pouco e entrou. E depois de uns 5 minutos, ele voltou, abriu um portãozinho de uma cerca baixa que ficava em volta da casa e pediu para eu entrar. Quando entrei na casa, rapidamente percebi que eles eram umbandistas, mas pelos símbolos e pela atmosfera da casa, eu percebi que eram da linha branca, gente boa e do bem. O homem pediu para eu sentar em um sofazinho simples e foi para dentro de um quarto chamar o pai. A criança que me atendeu e mais 2 pequenos, uma menininha e um menininho, estavam na sala me olhando. Eu pisquei para eles e eles riram. Era uma casa muito simples, um mobiliário simples, mas tudo muito asseado. Percebi intuitivamente que era gente de bem. Eu me sentia bem lá. Antes do homem voltar com o pai, uma senhora também de meia idade, suponho esposa do homem grande, me trouxe numa bandeja uma xícara de café. Eu peguei e agradeci. Estava bem quente e com muito açúcar, mas claro que eu disfarcei e disse que estava ótimo. Então o homem grande entrou na sala com um velhinho, que na verdade era um velhão, pois percebia-se
que fora tão alto quanto o filho. Era uma gente grande, grande e forte, e senti que eram honrados. Mas a idade cobrou o preço do velho, que já não conseguia andar sozinho. O velho não olhava para mim, olhava para o chão ao andar. O filho o colocou em outro sofazinho em frente ao meu. Então o velho olhou para mim e disse: "Então você quer saber o que aconteceu naquela sexta-feira santa, né?" Eu então falei que sim, que gostaria muito de saber a versão dele, que eu tinha duas versões, uma do meu falecido avô e outra de um morador atual do Tesoto. O velho quis saber quem era o meu avô, mas ele não o conhecia. Do pai do rapaz da praça ele conhecia sim. Então eu percebi que o velhinho não estava caduco nada, era bem consciente, e que aquilo fora uma ação defensiva do pai do rapaz. O velhinho pediu para eu contar o que eu sabia, mas antes enxotou as crianças da sala e a mulher também. Somente permitiu que o filho ficasse. Este já estava sentado em uma mesa tomando café também. A mulher havia colocado um bule fumegando na mesa. Então me lembrei que gente antiga gostava quando as visitas tomavam café. Aproveitei para pedir outra xícara de café. O homem sorriu e encheu a minha xícara. Eu na verdade não gostei muito, porque o café estava muito doce. Mas fazer o quê? Percebi que o velhinho gostou de ver eu beber o café dele. Eu acho que deve ser um tipo de iniciação e aceitação da comunidade. Eu não sei bem. Então contei detalhadamente o relato do meu nono e o relato do rapaz. O velho somente ouvia, então falou: "Primeiro de tudo, o seu nono está errado. A arma de fogo funciona assim contra as coisas do cão. Basta estar abençoada. Segundo de tudo, o rapaz está errado. Um monte de gente saiu para ver o fuzuê, inclusive eu, e vimos o coisa ruim correndo e pulando e sumindo. O avô dele era um tremendo covarde, se mijou todo e ficou mais de mês sem sair de casa à noite. E por isso não sabia mesmo que as galinhas e os carneiros não tinham uma gota de sangue. Na vaca estava todo lá, mas o bezerro sumiu. E eu mesmo saí na hora da gritaria da galinhada, com a minha carteira 20, é claro, e vi o lobisomem, e não fui para a procissão. Aquela tarde ficou muito sozinha no Tesoto. A venda estava fechada, e eu na época era novo, uns 35 anos, mais ou menos a sua idade. Bom, ele estava errado. Na época que eu conversei com ele, eu tinha 25. Não era casado, eu trabalhava na roça, era meieiro para a fazenda, meio que peão. Morava numa casa na entrada da colônia. Eu estava lá, quando de tarde chegou um carrancudo de uma ligeira. É mendigo, tá pessoal? Pedindo água e comida. Eu dei água e um prato de arroz com carne seca que eu tinha feito para mim no almoço. Como era dia santo, a venda estava fechada e eu havia feito rango para a janta também. Então o ligeira comeu o que eu dei e pediu mais. Então eu dei mais. Então ele pediu mais de novo. E eu pensei: ai, que este ligeira vai acabar com a minha comida. Mas a cara dele era tão esquisita e ele era tão estranho que eu resolvi dar mais. Então ele comeu toda a minha comida. Ele perguntou onde estava todo mundo da colônia. Eu disse que estava lá. E que o cicano com a mulher dele estava na casa de baixo e o resto tinha tudo ido na procissão de Jesus morto. O ligeira olhou por todo lado. Eu achei que ele ia querer roubar alguma coisa. Eu já tinha pensado em pegar a minha carteira. Bom, então ele agradeceu a comida, levantou e foi embora pela estrada que dava para a estrada de Tietê. Antes de sumir na curva das canas, ele virou e falou: "Eu volto depois para ver o resto." O ligeira era esquisito. Era mais ou menos 3 horas da tarde, hora que Jesus morreu, e até hoje eu penso se ele falava de ver quem na volta, os colonos ou os animais. Bem, o resto da tarde correu, a noite chegou e a turma chegou de caminhão na carroceria. Houve umas conversas, houve umas risadas, mas a venda estava fechada. E eu que era solteiro, era duro ver a venda fechada. Mas amanhã seria sábado de aleluia,
e ela ia abrir. E no domingo de Páscoa não. Numa fazenda próxima ia ter até baile de aleluia, e eu com a turma ia. O pessoal estava cansado, então todo mundo entrou cedo, em casa, rápido, e todo mundo dormiu. Eu não estava cansado, pois não fui na procissão. Fiquei fumando meu cachimbo e chateado por ter que jantar richico. Richico é fruta do conde, que era a única fruta que tinha na fazenda naquele tempo de quaresma. A noite ficou tarde e eu fui dormir. Altas horas da noite, então eu acordei com aquele fuzuê de galinhas sendo atacadas. Era uma gritaria só e a cachorrada latindo que nem louco. Eu percebi que não era normal. Não era só alguma raposa, porque a cachorrada latia como que gritando. Era um latido de loucura, de desespero, total ferocidade. Eu nunca tinha ouvido e nunca mais ouvi cachorro latir daquele jeito. Então eu senti como que um aperto no peito. Coloquei as calças, não coloquei a camisa, e antes de sair peguei a cartucheira 20. Armei ela com um cartucho e peguei mais 2 e coloquei no bolso. Naquela época, cada casa da colônia tinha o seu galinheiro. Só a minha que não tinha, porque eu era peão. Então quando eu saí, uma coisa que estranhei é que era muito claro. Era uma lua muito grande, quase que parecia o céu de dia. O rapaz que te contou a história estava certo, era estranho. Então mais gente saiu, e vimos no galinheiro do seu Cicano a batida, e os cachorros cercando. O bicho estava com medo dos cachorros, coisa estranha. Aquele monstro com uma patada podia cortar um cachorro no meio, mas estava com medo e cercado pela cachorrada. Cada casa devia pelo menos ter uns 2 cachorros, então deveria ter uns 10 cachorros cercando o galinheiro. Eu e o resto dos homens, porque aquele avô do seu amigo não era homem. Chegamos perto do galinheiro do Cicano e vimos. Rapaz, nós vimos. Era um tremendo de um cachorrão. Era muito grande. Tinha uns 2 metros de altura. Era largo, muito forte. Parecia uma cabeça de burro misturada com de cachorro, sim. Tinha mistura de burro e cachorro. Os olhos brilhavam no amarelo. Amarelo gema. Foi um susto nesta hora. A coisa urrou. Não uivou. Não que nem nos filmes. Ele urrou. Tipo porco quando toma facada no coração para morrer e ir para a panela. Eu na hora engatilhei a cartucheira e percebi que mais gente estava armada. Nós íamos matar o coisa ruim. Aí assim. Meus cartuchos eu levei várias vezes para o terreiro do senhor Vartinho. Tava abençoado pelo bem e com benção de 2 preto velho. Então o cão meio que pulou para o telhado do galinheiro. Olha, não sei como ele fez aquilo, porque de dia a gente viu que não estavam quebradas as telhas. Você imagina uma coisa horrenda. Então o bicho pulou, eu juro por Deus, deu um pulo de pelo menos uns 20 metros, caiu lá na frente, bem depois da cerca do pasto, e saiu correndo. A cachorrada ia atrás. Os cachorros não latiam, parecia que gritavam de tanta loucura. E o rapaz tem razão. Sítio tem que ter cachorro. Olha, pelo menos uns 10 cachorros. O bicho corria esquisito. Era mais como uns pulos. Era muito rápido. Eu de tanto medo. Sim, eu tive medo sim. Mas não fui covarde que nem o avô do seu amigo. Não conseguia mirar na coisa. Eu tremia tanto que não fixava a mira. E acho que todo mundo foi assim, porque ninguém atirou. O bicho correu para o brejo e sumiu no mato. A cachorrada entrou atrás, mas quando entraram pararam de latir. Eu acho que no mato o bicho sumiu. E os cachorros ficaram sem saber onde ir. Nós ficamos tudo do lado de cada cerca. Bom, sabe como é? Mesmo com cartucheira, a coragem tem limite. Então a cachorrada começou a voltar. Os donos começaram a contar, até que o último cachorro chegou. Eu acho que o lobo fugiu dos cachorros por algum motivo. Coisa ruim não gosta de cachorro de casa. Eu acho que é porque Deus abençoa e gosta de cachorro de casa.
Este foi o caos, meu rapazinho. E aquele velho negro parou de falar e ficou me olhando. Eu fiquei boquiaberto com a história. Ele devia ter mais de 90 anos, mas a mente era lúcida e o raciocínio rápido. Parecia um ancião de 1000 anos, algum tipo rei africano, alguém com poder, sabedoria e riqueza, não material, mas espiritual. Então o velho falou: "Fecha a boca, moço." Me dei conta que eu estava de boca aberta mesmo. Então me recompus e disse: "Uau, que história! Incrível! O senhor ficou perto do lobisomem. Que cor ele tinha?" Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. O velho respondeu: "Era negro, muito negro. Dava para ver, porque era claro que nem dia por causa da lua. Eu acho que era o ligeira. Tenho isto comigo. Ele estava cumprindo alguma maldição. Ah, estava assim." "E por que o senhor afirma isso?" perguntei. O velhinho olhou para mim com impaciência e disse: "Ué, assim como você está aqui perguntando para mim, eu que tinha pouco mais que a sua idade naquela época, também saí aí perguntando. E quer saber o que eu descobri naqueles tempos?" Eu fiquei de boca aberta novamente e disse sim. Sim, eu quero saber muito. E o velhinho, que não era pequeno, então disse que descobriu conversando com as gentes antigas a parte meu. Vocês imaginem o quanto antiga. Ele tinha uns 90 anos. Imagine quantos anos teriam hoje o pessoal com quem ele conversou naquela época. E ele descobriu que naquela estrada, a estrada velha Campinas Tietê, sempre tem aparições de lobisomens. Que havia uma lenda de um amaldiçoado que vivia para sempre devido a uma maldição que recebeu de um padre. Ele virava lobisomem faminto a cada 50 anos na lua grande, porque a coisa da lua com o lobisomem não é a luz ou nada. O que faz o lobo com fome de sangue aparecer é o tamanho dela. Ele aparece outras vezes, mas com fome de sangue somente na lua grande. A turma fala lua vermelha, lua de sangue. Tudo errado. O X é o tamanho dela. Bom, a parte meu talvez seja algo relativo ao poder gravitacional aliado a alguma distorção magnética. Então escolhi um lugar para matar a criação, uma vez a cada 50 anos, porque a lua certa para aquela maldição acontecia uma vez a cada 50 anos. Ele, o velho negro, descobriu que sempre aparecia antes um ligeira, quase como a lenda, o judeu errante. Pedia comida e depois dizia que voltava, e que se dessem comida, somente matava a criação, mas se não dessem, matava a gente também. E também descobriu, bom, isso é parte meu, esta é muito legal e interessante, conversando com bugres índios, que este tipo de aparição sempre aconteceu aqui na terra do Brasil, muito antes dos brancos. Não era só coisa de branco, que índio também tinha o seu lobisomem. Conversando com antigos ex-escravos, muitos velhos e filhos de ex-escravos, os avós deles também contavam de lobisomem na África. A diferença é que não viravam um lobo ou cachorro. Na África viravam um leão ou hiena. Na América, os índios contavam que viravam onça ou lobo-guará. Bom, isso é uma parte minha. Então uma prova que talvez a maldição do lobisomem seja realmente antediluviana, bem antiga. Ele terminou de falar, estava cansado, afinal estava muito velho. O filho então disse para ele parar, que já estava bom, e eu disse que sim, que ele tinha matado toda a minha curiosidade, e que eu agradecido muito, que eu só podia dar um presente para ele. Então tirei um dinheiro da minha carteira. Ele e o filho não aceitaram de jeito nenhum. Então eu usei uma estratégia que sempre dá certo. Eu disse que se eles não queriam, que pelo menos aceitassem para comprar brinquedos e doces para crianças, que era um presente para as crianças deles. Então eles amoleceram e aceitaram. Na época eu era bolsista DIC, ganhava bolsa CNPq. Era na época R$ 240.
e eu estava com a bolsa toda na carteira. Então eu peguei R$ 100 e dei para o filho do velho. Eles arregalaram os olhos. Na época era uma boa grana. Eu nunca fui esbanjador, e aquele presente iria cortar totalmente todas as cervejas e lanches e até algumas viagens para Capivari do mês. Mas eu senti que devia dar. Eles agradeceram muito e eu pedi outra xícara de café. O filho do velho chamou a esposa para fazer outro novo. Eu não aceitei. Peguei o mesmo do bule. Já estava frio e já era doce. Então peguei somente um rasinho da xícara. Bebi e me despedi. Apertei a mão do velho grande homem. Realmente alguém admirável. Apertei a mão do filho e saí da casa. Cheguei no Chevette 75 que estava estacionado na frente da singela casa. E antes de entrar no carro, vi que o velhinho estava de pé na porta, sustentado pelo filho. Estavam contentes. Afinal, R$ 100 nos idos de 1995 era uma boa grana. Então me lembrei de uma última coisa e disse alto: Amigos, o meu nono me disse que o caos aconteceu em 1975. Isto quer dizer que certamente ele vai aparecer somente em 2025 novamente. Estou certo? O velhinho ficou pensativo. Acho que ele estava fazendo as contas. Então disse um pouco sombrio: Não. Eu esqueci de falar outra coisa que os antigos falaram. Então deixei a porta aberta do Chevette e me aproximei do velhinho sem entrar pela cerquinha. O que o senhor esqueceu? Que matar uma vez a cada 50 anos. Mas aparecer, ele aparece a toda quaresma. Eu fiquei meio sem saber o que falar. Então o velhinho disse: Olha, vai com Deus, moço. Para aquele que reza e está de bem com Deus, eles não têm força. E de todo jeito, benza seus cartuchos. Ele deu uma risada e fez de entrar. O filho o sustentou, o levou, e eu dei de costas e entrei no carro e fui embora. 2025 já está no horizonte. Já abençoei com água benta as minhas balas calibre 32 do meu revólver Smith Wesson, que ganhei como herança do meu nono. Eu tenho uma faca que cortou vela benzida. Estou equipado. Somente não sei se estarei altas horas da noite na sexta-feira maior de 2025 na venda do tesouro. Tá aí, galera. Relato aí sensacional enviado pelo inscrito do canal. Se gostaram do relato, deixem aquele like aí e se inscrevam no canal. Galera, me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Quem quiser enviar relatos iguais a esse, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está aí na descrição deste vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.